Bem-vindos a mais uma sessão de Diálogos Sem Fronteiras. Desta vez vamos falar sobre o Sudão. O Sudão é um daqueles países que quem trabalha na área humanitária já há alguns anos que se tornou um destino quase obrigatório de intervenção, derivada de tudo aquilo que aconteceu no país e levou também à atual situação em que está. Nesta sessão dos Diálogos Sem Fronteiras, vamos ter aqui connosco a Filipe Pereira, da parte da Médicos Sem Fronteiras, vamos ter o Pedro Matos, por parte do Programa Alimentar Mundial, e vamos ter a Cristina Pérez, por parte do Expresso. Só uma breve introdução acerca do país. Sabemos talvez muito pouco sobre o Sudão, mas sabemos que realmente é um daqueles países em que passa por situações complicadas de insegurança já há algum tempo. Associamos ao conflito no Darfur, desde 2003, onde até houve acusações de genocídio ao próprio presidente do país. Tivemos duas guerras civis nas últimas décadas, que levou a que, através de um processo de referendo em 2011, houve uma separação entre o que fosse o Sudão do Sul e o Sudão. Na altura em que eu mesmo me encontrava no país, onde houve uma parte do Sudão do Sul que se declarava mais africana, talvez um bocadinho mais de religião católica, talvez uma oposição a uma parte do Sudão, de uma origem mais muçulmana, para além de outras questões políticas e económicas. O Sudão do Sul era o país onde tinham a grande parte das reservas petrolíferas, ainda que seja a zona menos desenvolvida, e entretanto associamos aqui a mais outras questões. Estamos a falar em questões que se foram agravando. Estamos a falar de questões como, por exemplo, as cheias que se registaram neste país, os conflitos em países que fazem fronteira com o Sudão, como por exemplo pode ser o conflito no Tigray e com a Etiópia, e etc. O que faz também com que o Sudão seja hoje um país que recebe cerca de mais de 1 milhão de refugiados, sendo que grande parte deles vem originários do Sudão do Sul. Da parte da Médicos Sem Fronteiras, desenvolvemos aqui algumas atividades. Já estamos no país cerca de 1979, atividades muito mais ligadas com a parte de saúde materno-infantil, muito também ligadas com a área da nutrição, e daqui também seria muito interessante fazer este link com aquilo que o Pedro Matos nos poderá contar, e depois também com o tratamento muitas vezes de doenças como HIV, tuberculose ou calazar, algo que também a Filipa nos possa relatar muito melhor. Por fim, o Sudão é um país que ainda está a passar por momentos de convulsões internas muito grandes, políticas, algo que também levantaria algumas questões, perceber um bocadinho aquilo que está a acontecer. Acredito que também da parte do jornalismo seja um desafio ter aqui um ponto de situação sobre um país, e também muitas vezes perceber até que ponto se consegue falar sobre estas situações em Portugal, e aqui também a Cristina Pérez nos vai ajudar um bocadinho a perceber melhor isso. Eu começaria esta sessão de Diálogos Sem Fronteiras pela Ana Filipa, que curiosamente nos vai falar no Sudão, mas acaba de chegar de Cabo Delgado, onde teve os últimos 3 meses. A Ana Filipe é farmacêutica comunitária, trabalhou já em várias organizações internacionais, na Grécia, e em outros lugares do planeta, diria assim. Trabalha connosco desde 2018, tem esta função de ser coordenadora farmacêutica de país, e eu começaria primeiro por aí. Primeiro, como é que foi a missão em Cabo Delgado, muito resumidamente, não é? E depois o que é isto de ser uma coordenadora farmacêutica de país. E pronto, se conseguisses fazer isto em 10 minutinhos, uma pequena apresentação assim, agradecíamos. Muito obrigado. Obrigada, João. Boa tarde a todos. De facto, Moçambique foi muito interessante. A zona de Cabo Delgado é, de facto, um conflito bastante complexo, o que também nos obriga a adaptar as atividades médicas que temos praticamente semana a semana. E isso leva um bocadinho àquilo que eu faço enquanto coordenadora farmacêutica para os Médicos Sem Fronteiras. Portanto, nós temos sempre, dentro da organização de qualquer projeto, qualquer missão,
temos uma equipa médica, né? Com a coordenação médica, que depois traz a coordenação farmacêutica, e nós trabalhamos muito em equipa, no sentido em que as atividades médicas são definidas pelas necessidades da população e nós, enquanto farmacêuticos, temos que garantir que todo o supply médico e material hospitalar e consumível existe nas infraestruturas que temos, quer sejam clínicas móveis, hospitais, centros de saúde. Curiosamente, por exemplo, em Moçambique, que era bastante diferente do Sudão, que é o país tema hoje, nós em Cabo Delgado, também muito pela complexidade do conflito e pela maneira como se movimentam não só as populações como os próprios grupos armados, nós temos maioritariamente operações de clínicas móveis. Ou seja, nós tentamos acompanhar muito a deslocação das populações, porque neste momento, e é um conflito que já existe começou há cerca de 4 anos, não há nenhuma zona que não seja efetivamente segura. E, portanto, hoje em dia basta passar um helicóptero por cima de uma aldeia que essa aldeia fica deserta em segundos. Portanto, as pessoas estão completamente apavoradas, deixam tudo para trás. Inclusive, isto já acontece com populações que já se deslocaram mais do que uma vez. E, portanto, têm que ser apoiadas ao longo do próprio movimento, de aldeia em aldeia, província, distrito em distrito, dentro da própria província. O que é que isso aporta? É que nós tenhamos sempre em backup material médico suficiente para, de repente, precisamos de abrir uma clínica móvel numa determinada aldeia, temos que fazer toda a parte de, portanto, quantas famílias são, quantas crianças são, quantas mulheres são, quantas estão grávidas, quantas não estão, traça-se um determinado perfil epidemiológico e, através daí, traçamos depois as necessidades de supply médico que devemos ter. E é essa a minha função, é garantir que esse supply existe, portanto eu penso sempre no futuro, sou eu quem faz o pedido desse material médico todo e ao mesmo tempo depois quando ele é pedido dos nossos centros logísticos internacionais, ele chega ao país e acaba por chegar à zona mais centralizada da missão, neste caso costuma ser as capitais, por exemplo no Sudão era Khartoum. Nós na altura no Sudão, quando eu estive o ano passado, nós tínhamos 3 projetos e uma equipa de resposta de emergência. Por exemplo, agora transitando um bocadinho de país. No Sudão, a operação era muito maior do que aquela que temos em Moçambique. Agora, a própria deslocação de pessoas dentro do Sudão é muito superior à massa de pessoas que se deslocou na província de Cabo Delgado. Mas, por exemplo, no Sudão, nós tínhamos imensas restrições de entrada de medicamentos. A burocracia é monumental naquele país, apesar de, curiosamente, e eu já ter assistido um bocadinho à transição para o governo civil, não é? Nós continuamos a ter que passar pela HAC, que o Pedro conhece muito bem, a Humanitarian Aid Committee, que de facto controla toda e qualquer operação humanitária dentro do país. E nós chegámos a ter situações em que, por exemplo, nós tínhamos um projeto para um hospital na fronteira com o Sudão do Sul para apoio de refugiados do Sudão do Sul. Para esse projeto eu consegui enviar medicamentos em 2, 3 dias. Mas tínhamos outros 2 projetos no Darfur e exatamente a mesma lista de medicamentos, portanto, sem muito mais especificidade. Tínhamos também clínicas móveis, hospitais, e a autorização vinha em muito mais dias. Nós precisávamos de 12 dias, pelo menos, para pedir uma autorização para enviar medicamentos para o Darfur. Ou seja, a própria distribuição da ajuda humanitária dentro do país está toda ela também muito dependente de onde está dentro do país a população afetada. E isso depois o Pedro também poderá falar muito, muito mais, porque ele nisso controlava ainda muito mais áreas do que eu. Não sei se quererão saber mais alguma coisa, mas... Não, para já, a gente depois, como isto, o objetivo é fazer uma
uma sessão de diálogos, depois podemos ir Claro. conversando um bocadinho connosco e depois com algumas perguntas que nos vão colocando, porque acho também há aqui temas que depois também seria um bocadinho também de tentar conhecer melhor como é que é isto, a disposição de receberem um pedido médico e como é que depois se envia para os hospitais e para as clínicas móveis, não há? Às vezes um bocadinho fazer esse entendimento, mas pronto, podemos um bocadinho ir falando mais disto mais na frente. Eu passaria já de seguida a palavra ao Pedro Matos. Primeiro de tudo, vão-nos fazer aqui um bocadinho, talvez processar aqui em direto, porque estamos a ter um tema que é falar sobre o Sudão e o Pedro não está no Sudão neste momento, ainda que esteve e que voltará muito em breve, mas está na Ucrânia e eu começaria depois primeiro por perguntar como é que está, como é que estão a correr as atividades por aí e ao mesmo tempo depois também introduzir o Pedro como um trabalhador humanitário que trabalha com o Programa Alimentar Mundial, o WFP e PAN, das Nações Unidas, especializou-se na gestão de emergências e na execução de mecanismos de controle de ajuda alimentar, já acompanha há mais de 10 anos países como o Quênia, Mali, Sudão, Etiópia, Uganda, Iémen e Bangladesh, coordenou também a resposta humanitária em Moçambique, na sequência do ciclone Idai, e eu passaria a palavra ao Pedro um bocadinho para dar este pequeno ponto de situação sobre a Ucrânia e depois explicar também, tentar ajudar-nos a entender, porque sabemos também que as necessidades nutricionais no Sudão são imensas. Os nossos programas médicos temos cerca de mais de 1000 crianças que foram admitidas em internamento por questões de desnutrição e às vezes perceber que também esta consequência direta, não é, da situações de instabilidade e de conflito com o que acontece à população civil. Pedro, passo a palavra. Obrigado. Sim, sem dúvida, essa relação existe com certeza. Bem, falando primeiro da Ucrânia, mas sem tentar falar muito tempo da Ucrânia, a Ucrânia estamos neste momento com mais de 10 milhões de deslocados, estamos com 4 milhões de refugiados nos países limítrofes e temos 6 milhões e meio de deslocados internos. E é o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, ou desde, se calhar, a separação entre a Índia e o Paquistão. Já houve conflitos maiores, a Síria deslocou cerca de 14 milhões de pessoas, mas foi ao longo de 5 anos. Nós temos este número ao fim de um mês. Eu acho que nunca na história moderna nós vimos volumes, ou na história antiga, porque antes não havia tanta gente, a deslocarem-se a esta escala. E, portanto, a nossa operação e a operação de todas as organizações aqui na Ucrânia divide-se em 3 partes. Uma delas é o apoiar os países limítrofes numa crise de refugiados sem precedentes. A Moldávia já recebeu mais de 200 mil pessoas numa população com 2 milhões de pessoas. A Polónia recebeu alguns 2 milhões e meio de refugiados numa população com 30 e tal milhões. E, portanto, nós temos uma operação que é o apoiar os governos, porque aqui os governos são a primeira, e isso faz muita diferença dos países serem desenvolvidos, terem mecanismos e programas de proteção social e músculo financeiro para conseguirem lidar eles próprios com estes fluxos, e a Polónia, por exemplo, tem, mesmo ao fim destes 2 milhões e tal de refugiados, e nós ainda não precisamos de vir ajudá-los, pelo menos com comida, e outros países que com fluxos muito mais pequenos precisam de ajuda. Portanto, nós temos uma operação que é os países à volta, apoiar os governos com essa operação. Temos uma operação que é nos sítios onde os mercados e as cidades colapsaram no leste, tentar fazer chegar comida, em que os supermercados não conseguem fazer chegar comida, em que as prateleiras estão vazias, aí temos mesmo que fazer entrar comida. E depois temos o resto do país, pessoas onde estão a esmagadora maioria destes 6 milhões de refugiados e mais uma série de residentes nestes sítios, onde nós estamos a tentar fazer soluções de mercado, garantindo que as pessoas se conseguem alimentar com os supermercados, indo aos supermercados comprar coisas. E, portanto, isto são quase 3 operações que nós tipicamente temos que implementar completamente diferentes e que aqui, em países e em contextos completamente diferentes, e que aqui temos que as montar ao mesmo tempo para 10 milhões de pessoas, para já, mas a dada altura, se os residentes que não são deslocados, portanto, não fazem parte destes 10 milhões, começarem a perder a capacidade de se alimentarem e de suprir as suas necessidades, nós vamos ter uma parte dos 44 milhões de residentes da Ucrânia que não fazem parte destes 10 milhões a precisarem de ajuda. E a precisarem de ajuda médica, alimentar, de abrigo. Portanto,
o apoio que nós estamos a dar nas zonas onde os mercados ainda funcionam é para tentar ancorar estas pessoas para que elas não se tornem nem deslocados internos nem refugiados. E, portanto, estas 3 operações são radicalmente diferentes. Agora, voltando ao Sudão. Eu sei que a Ucrânia está na berra, mas, de facto, as outras emergências não acabaram. E, se vocês se lembram, ainda há cerca de 2 meses falávamos que o Afeganistão tinha 23 milhões de pessoas em insegurança alimentar e a precisarem de ajuda, e essas 23 milhões de pessoas não desapareceram. E, portanto, nós estamos todos, enquanto que a atenção vai passando de um sítio para o outro, nós estamos todos a tentar lidar com isto tudo ao mesmo tempo. Nós, no Programa Alimentar, estamos em mais de 80 países e chegamos a 140 milhões de pessoas em todos estes países, ou seja, quando aparece uma Ucrânia nós não deixamos cair os outros, basicamente estamos a tentar manter todas estas bolas no ar, não é? E é difícil, principalmente, nós conseguirmos manter um financiamento para as emergências esquecidas. E o Sudão é uma dessas. Por exemplo, quando eu digo aos meus colegas que eu vou ao Darfur apoiar os deslocados internos, eles perguntam-me, o Darfur, então mas isso ainda existe? Tipo, sim. Não há soluções duradouras para os deslocados internos, ainda existe o problema da terra, quando as pessoas fugiram em 2004, outras pessoas ocuparam a sua terra e, portanto, elas não podem nem voltar e estão em cima da terra de outras pessoas, não é? E, portanto, estes problemas não desaparecem de um dia para o outro, mas na visão delas e com aquilo que é a informação que lhes chega pelos vários meios, não apenas pelos mídias, mas pela informação que lhes chega também pela internet, na visão delas, as emergências desaparecem milagrosamente ao longo do tempo. No Sudão, especificamente, o Sudão está a viver uma situação terrível de insegurança alimentar. Nós temos assim uma espécie de tempestade perfeita. Só para as pessoas que não acompanham muito o Sudão teve uma ditadura de mais de 30 anos, com o al-Bashir, no meio da qual houve várias vários conflitos que podem ser classificados como crimes de guerra, entre os quais o do Darfur, em 2013-14. O al-Bashir foi deposto há 2 anos, houve uma revolução, houve um governo civil que é apoiado pela comunidade internacional, e em outubro houve um golpe de Estado por um dos generais que fazia parte da coligação transicional. Como é que se diz? Transicional? Transitória. Desculpem, eu sou imigrante há muito tempo. E basicamente, o Sudão já nessa altura o governo civil estava a tentar manter o país coeso e, portanto, outros problemas, como por exemplo os problemas económicos, tiveram um papel um bocado secundário. Temos 400% de inflação. Basicamente, para terem uma ideia, aquilo que é o cereal base do Sudão, que é o sorgo, custava 9 libras sudanesas, portanto nem interessa muito quanto é que isto equivale, mas custava 9 libras sudanesas há 5 anos e agora custa 140. E, portanto, as pessoas perderam muita capacidade de se alimentarem, com todas as implicações políticas que isto vem, não é? Porque as pessoas viram-se contra o governo que está no terreno e, portanto, se era o ditador, e se é o governo civil, continua a ser o governo civil. Já havia muitos protestos na rua antes. Com o golpe de Estado em outubro, os protestos aumentaram ainda mais, não só contra a situação económica, como também contra um golpe de Estado que está a reverter muitos dos ganhos que foram feitos há 2 anos. Dito isto, mesmo antes do golpe de Estado, nós já tínhamos 10 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Desses 10 milhões de pessoas que nós ajudámos, o Programa Alimentar Mundial ajudou ano passado, tínhamos cerca de 6 milhões que precisam de ajuda direta, ou em comida ou em transferências monetárias, como fazemos aqui na Ucrânia, por exemplo, para que as pessoas possam ir comprar aos mercados. Portanto, 6 milhões de pessoas em programas de ajuda direta, incondicional, portanto, tomem aqui dinheiro e vão comprar o que necessitem. Tínhamos 2 milhões de pessoas de crianças em alimentação escolar e 2 milhões de pessoas em programas de nutrição, na qual a MSF também participa. E depois tínhamos noutros programas de comida por trabalho, agricultura. Portanto, basicamente, quando nós falamos em segurança alimentar, nem sempre a solução é dar comida. Às vezes temos que ir um bocado mais a montante e resolver os problemas que causam a fome. E, portanto, nós trabalhamos muito, por exemplo, nesta insegurança alimentar das crianças,
dando alimentação escolar ou trabalhando sobre a produtividade agrícola, para que depois, mais tarde, elas não caiam numa situação em que nós temos que lhes dar comida de graça. E, portanto, esta situação que tínhamos 10 milhões de pessoas até ao ano passado, até ao golpe de Estado, neste momento saiu o estudo e dizem que há 18 milhões de pessoas, das 40 milhões de pessoas no Sudão, que estão em insegurança alimentar. E nós temos o Afeganistão, e o Iémen, e a Síria, e agora a Ucrânia, e os doadores são mais ou menos os mesmos, e o dinheiro é mais ou menos o mesmo, não estica, não é? E, portanto, nós estamos com uma grave crise em que não só não estávamos com dificuldade em ter financiamento para chegar aos 10 milhões de pessoas do ano passado, aos 18 milhões nós estamos com muita dificuldade, o que quer dizer que não há muita maneira. Ou não chegamos a toda a gente, ou só conseguimos chegar a metade das pessoas com 1000 calorias em vez de 2000 calorias. Isto não há assim muita volta a dar, não é? A gente ou destapa os pés para tapar a cabeça, ou o contrário. E, portanto, basicamente é essa a situação. Eu não queria ser assim muito pessimista, mas é esta a situação em que estamos no Sudão. Obrigado, João. Pronto, já houve aqui, desta aqui também, uma pequena chega, não é? Aqui para fazer aqui uma primeira pergunta à Cristina, mas passaria um bocadinho a apresentar Cristina Pérez, formada em Filosofia, jornalista desde 1987, no Expresso desde 1992 e desde 2005 é redatora da Política Internacional. Participa com regularidade em colóquios, palestras, debates e seminários internacionais como palestrante e moderadora. É autora do África Agora, que acredito que já muitos de nós já ouviram, que é o podcast quinzenal do Expresso dedicado a assuntos africanos. E Cristina, pronto, uma das primeiras perguntas, também aqui estávamos a conversar um bocadinho, sabendo que a atual situação do Sudão, a situação humanitária, aquilo que o Pedro dizia também há bocado, o Darfur, isso ainda existe. Como é que é de fácil trazer estes temas? Como é que se trabalham? Como é que se, digamos assim, inserem naquilo que é a agenda editorial em Portugal? Obrigada, João, obrigada pelo convite. É um grande prazer estar, pelo menos, a ver-vos e ao mesmo tempo, normalmente eu recorro a pessoas como vocês para tentar saber como é que se vive nestes sítios, porque inspirou-me imenso o que vocês disseram de várias maneiras e vou responder, João, como é que se insere com dificuldade. Em primeiro lugar, inspirada por uma coisa que o Pedro Matos disse, que é o Darfur ainda existe, eu ouvi logo dizer que o Putin tinha conseguido acabar com a Covid de um dia para o outro porque simplesmente atirou do mainstream, ou seja, da abertura dos telejornais, digamos assim. Essa é uma das grandes dificuldades, é o que é que cabe, por mais infinita que seja a internet. Antes havia o limite das páginas do jornal, do que é que estava disponível. Hoje em dia temos o infinito da internet, mas a internet tem exatamente está sujeita às mesmas leis de interesse ou desinteresse dos outros assuntos, ainda mais com este input que muitas vezes é artificial das redes sociais, não é? Ou seja, que empolam assuntos e que passam... mas parece realmente que deixando de se falar nos assuntos eles ficam resolvidos quando vocês lidam diretamente e todos os dias com uma das situações mais difíceis de resolver, que são os julgados internos e os refugiados. Basta pensar, por exemplo, levantou tantas questões com a unificação da Alemanha, as expropriações de leste que tinham sido feitas, ou seja, aquelas propriedades e aquelas casas, falando mesmo só de Berlim, teriam pertencido a alguém, e num dado momento foram ocupadas por outros. Portanto, a dificuldade com países organizados e com uma estrutura legal cheia de recursos para fazer essas recuperações, agora imaginando ainda mais com uma coisa que ainda não foi citada aqui, mas que é subjacente a tudo aquilo que nós estaremos a falar hoje, que são as alterações climáticas, as secas e a deslocação das populações por essa causa. O Sudão, há outra coisa que é muito difícil nos jornais, isto só para estabelecer a base das agendas, que é a distância a que o Sudão está, o desconhecimento geral que as pessoas têm da geografia, que não percebem num primeiro, ou provavelmente até muitas vezes num segundo momento, o que é que uma guerra no Tigré pode afetar a fronteira com o Sudão,
essa multiplicação das pessoas em segurança alimentar, essa duplicação, quer dizer, quando nós falamos de milhões, falamos de quê, não é? Uma das coisas que os jornalistas tentam fazer nos artigos, nas reportagens, etc., é pôr nomes, caras, nesses milhões de pessoas que vivem nessas situações. Mas uma das coisas que é bastante criticada aos mídias é que só escrevem sobre as coisas terríveis, que só falam de situações isto, aquilo e aquilo outro, portanto, quer dizer, temos de nos deslocar de algumas geografias para falar de coisas felizes. E isso não é um critério, nem é passível de acontecer quando as geografias têm afecções e guerras e principalmente situações que duram no tempo. Ou seja, eu tenho a sensação, por exemplo, agora quando o João estava a dizer a minha biografia, comecei a trabalhar nos jornais em 1987, quer dizer, quem é que se lembra do que é que se passava em 1987, por exemplo, não é? Ou seja, é fazer simultaneamente uma atualização dos temas e conseguir que eles entrem na agenda, que sejam importantes a partir de coisas urgentes que acontecem em montes de cenários, é realmente difícil. Mas os mídias têm de facto essa obrigação de focar e de conseguir contar o que é que se passa, ultrapassando as diferenças, porque uma das coisas que eu descobri em cenários como o Sudão, em países como o Burundi, o Uganda ou o Níger, é que nós ocidentais, e imagino que seja assim para todas as zonas geográficas, temos uma capacidade relativa de imaginar o que é diferente de nós, é mesmo muito relativo, ou seja, nós pensamos a que é que temos acesso no mundo ocidental, num supermercado mesmo de qualidade média, imaginamos entre os melhores e os piores preços, os produtos brancos e os produtos de luxo, e não vamos muito além disso, ou seja, quando, por exemplo, eu entrevistei o diretor da logística dos Médicos Sem Fronteiras no Sudão, quando começaram a receber os refugiados do Tigré, ele realmente está a falar de distâncias geográficas brutais, o que afeta o Darfur, e isto é uma coisa difícil de compreender, ou seja, se nós percebemos, a partir da Europa, nós estamos sempre a tropeçar nas fronteiras ou no mar ou coisa assim do estilo, temos logo ali outra língua, perceber o impacto que estas guerras, ou seja, é válido dizer que todas as guerras nós sabemos como começam, não sabemos como acabam, mas a solução quando há populações da ordem dos milhões, como o Pedro disse, e a Filipa, que estão no limiar da segurança alimentar, ou seja, tudo a destruturação de uma sociedade pela guerra põe toda a gente nesse limiar. E fazer regredir, ou seja, solucionar, de repente passarem 8 anos é uma geração. Para crianças africanas, por exemplo, tiveram acesso à escola, não tiveram, e a logística de ONGs como os Médicos Sem Fronteiras, e como vocês acabaram de descrever, têm uma rede, têm que pensar em tudo, na questão da maternidade, na questão da educação, na questão de tudo, quer dizer, não será ocupação de tempos livres, porque eles estão naturalmente ocupados com situações de grande precariedade. Voltando ao princípio da pergunta, trabalhar a partir destes sítios é muito difícil porque basta a língua, não é? Ou seja, imagino, olha, dei-te caras com esta situação, gostava de contar esta história, de género, mando o texto e pode acontecer, espera lá, mas falta aqui, volta lá a falar com a pessoa, quer dizer, volta lá a falar com a pessoa, depende do sítio onde é que se está, não é? Se for na Ucrânia, como aconteceu, e como percebi, eu estava completamente dependente do intérprete, naquele momento não estava ali para falar, não havia hipótese. Ou seja, há uma série de dificuldades que têm que ser ultrapassadas para nós tornarmos estas histórias, as histórias acessíveis, não é? E não são só histórias, na verdade, é o contexto e as histórias individuais. E a relação, ou seja, são mundos diferentes, basta pensar que é mais fácil para um europeu perceber que os ucranianos estão numa situação de desamparo com imenso frio, mas, por exemplo, quantos europeus é que percebem exatamente o que é que significa a época das chuvas num país como o Sudão? E a impossibilidade logística das lamas que tornam impossível a construção
rápida, ou seja, na emergência humanitária, a construção das coisas mais básicas da vida. Eu ficaria por aqui, tenho muito mais para dizer, mas neste primeiro momento é de facto difícil. Não, exatamente, fomos recebendo algumas perguntas também, que vamos depois também aqui colocando. Vamos um bocadinho, pronto, mais uma questão da ordem cronológica de chegada das perguntas e depois vamos também desenvolvendo. Quanto isto em direto, assim, presencialmente era muito mais fácil, porque dá um ambiente de diálogo e também de conversa com as audiências. Tentamos um bocadinho agora ter esse ambiente aqui online, e a primeira pergunta que vem também é bastante interessante, não é? Porque, como estava a dizer, são as distâncias, estamos a falar de um país, quando era dos maiores países africanos, quando eram os dois, acredito que seja ainda um dos maiores países com distâncias imensas. Eu tive em 2017 e aquilo que mais me chamou a atenção, não sei se o Pedro e a Filipa concordam comigo, é que é um país que é extremamente árido, menos a parte em que eu tive foi a parte que fazia fronteira com o Sudão do Sul. Ao mesmo tempo temos estes dois grandes braços gigantescos do Nilo, que faz com que dá esta contradição visual, não é? Vemos uma abundância e uma escassez que se transforma naquilo também que estavam um bocadinho a contar, não é? Que era um bocadinho como é que depois consegue, neste caso, levar a uma questão de acesso, né? E este vou levar à minha próxima pergunta. E então, Filipe, eu acho também podia ser interessante também para o Pedro, pelo menos esta questão de acesso, de chegar às pessoas, não é? Na questão dos medicamentos, falámos em farmácias centrais, em Khartoum, como é que depois chegam às pessoas que estão perdidas no Darfur ou em outros lugares, e isto a nível de medicamentos e itens médicos e obviamente de comida terapêutica também, mas era a mesma coisa também o desafio, e acho que ainda deve ser ainda maior para a WFP e para o PAM, não é? Como é que chegam às pessoas com todos os programas, a ajuda direta, porque muitas vezes não há não há comida, não é? Não há comida nas sociedades, não é? Como é que se faz chegar esse acesso? E acredito pronto, que é uma pergunta que foi feita aqui pela Jéssica Carvalho, que disse que tinha visto um transporte de aceder via burros ou camelos, e como é que se organizam as atividades nestes contextos, não é? E Pedro, também acho que era interessante também o que é este PAC, digamos que as farinhas, os óleos, os feijões, porque também às vezes essa transferência de comida, não é? Às vezes parece que é tipo, o que é aquilo que se trabalha, não é? É uma das perguntas que às vezes temos sobre a questão do acesso, que estava agora a comunicar também a Cristina, neste caso às pessoas com que se comunicou, e como é que se presta esta ajuda humanitária. Deixo aberto aqui para a Filipe e para o Pedro, se quiserem responder, à medida. Posso começar, de facto, que era uma coisa que eu, inclusive, com o Pedro falávamos muito quando lá estávamos, é que, de facto, e a Cristina estava a mencionar, como é que se constroem coisas nestes sítios tão inóspitos. Mas mais difícil do que o construir é transportar, de facto, porque temos, sei lá, de um dia para o outro o helicóptero deixa de poder voar, de um dia para o outro o avião deixa de poder voar, de um dia para o outro a estrada ficou inacessível, de um dia para o outro, por questão de segurança, as empresas transportadoras decidem que não há nenhum caminhão a transitar e, portanto, o Sudão tem a particularidade de que não só a parte burocrática impede que as coisas avancem a uma velocidade normal, como depois a parte logística não permite que no Sudão possamos ter uma emergência. Essa é das primeiras coisas que eu me apercebi quando lá cheguei. Não podemos, de facto, ter uma emergência no Sudão, nós temos que estar a pensar nisto já 3, 4 passos à frente. E isso vem depois também com a falta de transporte, à qual nós recorremos a burros e a camelos, efetivamente, principalmente numa zona do Sudão Central, do Darfur Central. Nas montanhas, nós de facto temos uma base nossa na base da montanha, onde depois todos os dias fazemos transporte, seja de pessoas como de medicamentos, carga, o que quer que seja, por burro. São difíceis de manusear, confesso, não é o transporte mais rápido ou mais fácil,
Noutras zonas do Darfur nós tínhamos o Kenny, que era o nosso camelo que nos fazia distribuição de vacinas, porque ainda assim era mais estável transportar os transportadores de vacinas com um camelo do que com os burros, e portanto isto são coisas que de facto uma pessoa vai aprimorando e vai pensando fora da caixa. Eu já tive que, nós tínhamos maneiras, inclusive, quando tínhamos uma zona do Darfur fechada, nós mandávamos para o norte do Darfur para conseguir enviar para outro projeto nosso, para talvez a partir dali conseguisse dar a volta, ou seja, acabávamos por fazer muito mais quilómetros do que necessário, mas é de facto uma coisa que põe em risco a segurança das pessoas, quer alimentar, quer de saúde. O facto de nós não conseguirmos chegar a tempo com determinados bens essenciais também põe em risco uma população já ainda mais vulnerável, e de facto às vezes no próprio país não nos facilitarem o acesso às pessoas pela via burocrática também permite que haja situações que de facto poderiam ser muito mais céleres e infelizmente não são. Mas não se passa só no Sudão, atenção. O Sudão tem a particularidade, infelizmente, de não reconhecer o estatuto de refugiado. E mesmo dentro do Darfur também não reconhece o Darfur como quase uma população meritória de qualquer cuidado. E, portanto, há aqui uma série de tensões políticas, sociais, dentro do próprio país, com as quais nós também temos que saber lidar, e isso, por exemplo, também afeta o transporte. E isso o Pedro tem muito mais estaleca para responder a esta questão do que eu. Não? Estaleca não sei. A nossa... Nós às vezes, burros não sei se alguma vez usamos, mas cavalos e camelos usamos. Mas vocês, a MSF, trabalha com produtos muito mais valiosos e especializados, como os produtos médicos, que de facto têm que chegar, mesmo que os volumes sejam pequenos, têm que chegar e são muito valiosos, não é? O nosso problema é um bocadinho diferente. Os nossos produtos são quase todos de muito baixo valor, é comida, e o nosso problema é o volume. Para alimentar 6 milhões de pessoas, nós precisamos de 50 mil toneladas por mês. Mas as pessoas não comem em milhares de toneladas, as pessoas comem em quilos. E, portanto, ou em gramas, as pessoas comem em gramas. E, portanto, o nosso grande problema é como é que nós trazemos milhares de toneladas todos os meses. Para ter uma ideia, 50 mil toneladas são à volta de 4 mil caminhões. Como é que nós trazemos 4 mil caminhões em barcos e às vezes em aviões e em helicópteros e em grandes colunas de caminhões que muitas vezes têm centenas de caminhões, e como é que nós fazemos chegar rações individuais a famílias? E é aí que nós passamos dos barcos gigantescos para os caminhões, e depois dos caminhões passamos às vezes para camelos, mas raramente. Mas como é que nós fazemos toda esta cadeia de valor num país tão grande e tão difícil de gerir, como dizia o João, como o Sudão? O Sudão basicamente não tem tanto verão e inverno, isso é menos dramático do que a época das chuvas ou não das chuvas, tem as chuvas longas e as chuvas curtas. O Vale do Nilo é sempre fértil, mas fora do Vale do Nilo não há... O Sudão está muito exposto às alterações climáticas, à variação da frente tropical que leva às chuvas, às alterações climáticas que fazem com que o Sahel tenha avançado para sul alguns 200 quilómetros nos últimos 20 anos, e os agricultores não se mexem, mas os pastores de camelos e de vacas e de cabras têm que vir cada vez mais para sul. Como os agricultores não se mexem, há cada vez mais conflitos. Praticamente todo o Sahel, que é aquela faixa de transição entre o Saara e a zona mais fértil e mais florestada de África, sofre deste problema, que é o confronto entre os pastores e os agricultores. E, portanto, à medida que isto vai mudando e vai havendo mais conflitos e vai havendo mais pessoas que necessitam de ajuda, como é que nós fazemos, com todos estes problemas de transportar milhares de caminhões todos os meses por tempestades de areia, por zonas alagadas, pelo maior pântano do mundo, que é o Sud, que fica entre o Sudão do Sul e o Sudão do Norte, que faz com que haja populações que ficam isoladas durante 10 meses por ano, e em que nós temos que vir de avião e lançar comida de avião, mas basicamente um avião leva um caminhão. Um avião leva à volta de 20 ou 25 toneladas,
que é só um dos caminhões, dos 4.000 caminhões que nós precisamos por dia, e custa 8 vezes mais do que um caminhão. E, portanto, nós temos sempre esta coisa de que por cada saco de comida que estamos a mandar por avião, está-nos a custar a comida de 8 pessoas que podíamos estar a alimentar. E, portanto, estas considerações, é isto basicamente que consiste o trabalho humanitário e o trabalho de organizar o trabalho humanitário, fazer estas decisões sobre qual é a melhor forma de chegar às pessoas, será que vale a pena, quão mal é que as pessoas estão numa zona isolada para valer a pena tirar comida a 8 pessoas para transportarmos, para largarmos comida àquelas pessoas que estão naquele sítio. Isto é basicamente as considerações que têm que ser feitas num país como o Sudão, com os acessos do Sudão. Sim, nós fazíamos muito isso e é um bocado por causa disso que nós temos sempre tudo tão centralizado nas capitais, não é? Nós em Khartoum tínhamos que decidir o que é que do que tínhamos já disponível no país, com as condições. E depois, na altura, eu lembro-me, nós apanhámos também o bloqueio do Canal do Suez, que também atrasou a importação durante semanas. Nós, em Khartoum, temos que acabar por decidir do que é que nós temos, quais são as necessidades atuais, tanto na fronteira com Tigray, por exemplo, na zona de Gadara fica Sala, como o que é que se passa no Sudão, no sul do Sudão, na fronteira com o Sudão do Sul, porque há imensos deslocados que estão aí, sim, numa situação relativamente mais estável, mas não menos sujeitos às condições climatéricas e a ter um pico de malária, hepatite E, o que quer que seja, e depois o que existe no norte do país e no Darfur, e tendo em conta todas as cidades destas 3 regiões distintas, decidir onde é que é mais fácil chegar, o que é mais fácil chegar, qual é o tipo de atividades que nós temos, o que é mais urgente e o que é que não é. E isso implica, de facto, muita decisão e muita cooperação também entre agências e entre organizações. Se me permitem, já agora interromper para fazer uma pergunta que é completamente óbvio para vocês, quer no PAM, quer no MSF, o que é que são as dificuldades, mas para o público não. Nós partimos do princípio, ou seja, imagina, a população parte do princípio que se há ajuda humanitária é uma coisa que toda a gente agradece, mas não é nada verdade. Eu aqui há uns tempos, quando foi o aniversário da independência, ou seja, da separação, da criação do novo país Sudão do Sul, tentei fazer um trabalho sobre isso e falei com vários jornalistas, alguns dos quais tinham estado nas cerimónias da independência e outros freelance que entram e fazem. E os freelance ninguém queria dar o nome simplesmente porque arriscava não voltar. Se alguma coisa era googlada e visto com o nome deles, arriscavam-se a nunca mais conseguir visto de entrada no Sudão. Ou seja, isto são coisas que escapam completamente. Parte-se do princípio que vocês, com todos esses cálculos que são capazes de fazer, é como se automaticamente as portas estivessem abertas e tudo corresse bem e as grandes incógnitas serão do clima, do tempo ou coisa assim do estilo, mas não, as questões políticas são complicadas. São. Eu, por exemplo, eu demorei 5 meses a ter autorização para sair de Khartoum, por ser mulher, branca e... Para sair para o país? Sim, para me deslocar dentro do país, para poder sair de Khartoum. Além de que o Sudão também tem não só vistos de entrada, como tem vistos de saída. Sim. Eles podem cancelar qualquer um dos vistos e, portanto, impedir a pessoa de entrar ou impedir a pessoa de sair. A pessoa de sair. Mas sim, a ajuda humanitária é muito instrumentalizada. E quer dizer, não é difícil imaginar. Quando nós imaginamos, por exemplo, tentar entrar em Mariupol, e Mariupol é só um exemplo de qualquer sítio em conflito, as pessoas de dentro querem comida e as pessoas de fora querem que as pessoas de dentro se rendam. E quanto mais dramática for a situação das pessoas de dentro, mais fácil as pessoas mais provável é as pessoas renderem-se. E, portanto, nós temos que fazer atravessar ajuda humanitária entre 2 lados que querem coisas muito diferentes com a carga que nós levamos. E, portanto, e isto acontece, por exemplo, no Sahel e no Sudão, em que nós estamos a tentar atravessar uma comunidade que está a oprimir a comunidade seguinte e não quer que a comida chegue à comunidade seguinte. E, portanto, claro, nem toda a ajuda é bem-vinda, e mesmo quando a ajuda é bem-vinda a alguma comunidade, nós continuamos a ter que fazer muitos quilómetros para chegar a essa comunidade e temos que passar por pessoas que têm dinâmicas com as pessoas com quem nós estamos a tentar ajudar. E tudo isso entra em jogo, e depois, pelo meio disto tudo, e no caso do São é muito real,
O Sudão está, durante décadas, o governo e o exército do Sudão teve muitos grupos rebeldes a lutar contra o governo central. E, portanto, várias comunidades são vistas como apoiando ou o governo central ou os vários grupos rebeldes, e todos os lados tentam instrumentalizar quem é que recebe ajuda. E isto faz parte muito do nosso trabalho de negociação, e muitas vezes não conseguimos ser amados pelos dois lados. Às vezes por nenhum, não é? Isso faz parte do nosso trabalho. Eu até diria, se só forem dois lados, ainda pronto, simplifica uma coisa. Muitas vezes são mais que dois lados, o que dificulta também o trabalho das organizações, manter o tal carácter de neutralidade, e ao mesmo tempo também, isto são coisinhas tão pequeninas, como muitas vezes a segurança das próprias equipas, não é? Até a partir do momento em que nós começamos a ser entendidos como uma parte que beneficia mais um lado que o do outro, pois acredito também que vai haver uma maior probabilidade de termos incidentes de segurança por esta ou aquela razão, não é? E aqui são coisinhas muito pequeninas, às vezes, onde, por exemplo, a Médicos Sem Fronteiras tem a sua clínica, que está mais no lado A que no lado B, também às vezes gera estas questões, que são questões que temos de ter muita atenção, mas sim, também era um aspecto muito importante, e no Sudão era claramente. Temos aqui uma outra pergunta, que também esta talvez mais... Um tema também difícil, mas porque sempre leva-nos a fazer estas comparações também entre crises, não é? E a dizer o que é mais importante uma ou outra, não é? E os números, às vezes o poder dos números, não é? Os milhões de refugiados, às vezes torna-se um bocadinho qual a habituação em ouvirmos estes números e a não reagir perante eles. Mas talvez, Cristina, eu tenho aqui uma pergunta do Gustavo Cândido. Como é que se consegue dar, não digo mais visibilidade, ele pergunta mesmo, como é que pode ser feito para dar mais visibilidade para as pessoas refugiadas no Sudão, não é? E eu estendo aqui a minha pergunta, se o Gustavo me permite também, como é que se faz talvez este balanço, e dar talvez aquele enfoque especial numa determinada situação em função de outra, ou como é que se estabelece este equilíbrio, não é? Também tivemos um bocadinho uma discussão aqui off the record, mas acho que era também extremamente interessante falarmos disso aqui. Começo eu? Sim, Cristina, para ti. Bem, como é que se escreve sobre os refugiados do Sudão? Portanto, para já neste momento, tendo em conta que são realidades que já estão a acontecer, já são refugiados há imenso tempo, é preciso que aconteça alguma coisa. Porque nós, no Expresso, a propósito da Ucrânia, fez-se um trabalho que se chama, uma coisa multimédia, que era sobre as guerras sobre as quais nós não estamos a falar. Que eu acho que é uma coisa, com toda a fraqueza, extraordinária ter no mesmo trabalho as guerras todas sobre as quais, que não são a Ucrânia. Mas os conflitos, há obviamente o foco nos refugiados, mas tem de ser acontecimento, e eu lamento imenso, mas temos que reconhecer que os refugiados não são necessariamente um acontecimento mediático, a não ser que estejam em cima de nós, não é? E portanto estamos a falar de um jornal cuja base é e acho que o Expresso, apesar de tudo, tem que se fazer justiça, escreve imenso sobre refugiados, acompanha imenso, segue de muitos pontos de vista, mas eu acho que a reportagem ainda é a única oportunidade, é a salvação do mundo para os mídias, acho eu, e que é uma coisa que nós fazemos cada vez menos, porque os jornais têm menos dinheiro. As últimas viagens, as viagens que eu tenho feito em África são ou porque a Comissão Europeia faz um investimento brutal na segurança no Corno da África, ou porque faz um investimento na subnutrição infantil no Níger, ou coisa assim do estilo. Depois, claro, hoje em dia recorre-se imenso a freelance, gente que faz trabalhos magníficos e que andam pelo mundo e que nós desejamos imenso que eles consigam também ir, mas eles precisam de público e o público somos nós, em primeiro lugar, são os jornais, que têm que transformar. Portanto, a pergunta eu acho que nós temos que ter capacidade de tornar os temas interessantes
eu acho fundamentalmente, estamos sempre a escrever sobre pessoas. O grande problema é que há umas pessoas que têm ou, momentaneamente prioridade sobre as outras. Tem que ser importante fazer histórias de pessoas e tentar avaliar. Principalmente a mim há uma coisa que me faz muita impressão, isto é pessoal como leitora também, que é as situações congeladas, que as pessoas ficam presas. São situações, a vida passa depressa para nós contabilizarmos, ok, de um lado são milhões, mas se pensarmos em 10 anos já se compromete imensa coisa da vida. Quer dizer, quando se tem 15 pode-se achar que não, mas é verdade. Tentando resumir, as histórias são todas boas, têm é que ser transformadas em espaço nos mídia, e isso cabe a toda a gente, a começar pelos jornalistas e depois pela cadeia, a cadeia decisória interna, obviamente. E esse papel é essencial, porque eu acho que nesta conversa que estamos a falar de milhões de pessoas e não sei o quê, e destes números assim de não sei quantos caminhões e tal, é muito fácil nós esquecermos que isto é tudo um conjunto de histórias individuais. E quer dizer, eu esqueço-me o tempo todo, porque senão passava a vida a chorar o tempo todo com aquilo, com as situações que tenho, não é? Mas existe um bocado aquela coisa que deve acontecer aos médicos, que é abstraírem-se um bocado do que é que está ali à frente delas para conseguirem fazer o trabalho delas, mas de vez em quando vem-nos dar uma palmada, não é? Eu lembro que estive no norte do Uganda, quando houve a crise de refugiados do sul do Sudão para o Uganda, 1 milhão de pessoas, e pronto, mais uma vez, 1 milhão de pessoas, milhares de caminhões, isso é o que nós estamos a fazer para salvar vidas, e nós sabemos que é para salvar vidas. Mas depois, de vez em quando, vamos a um campo de refugiados enorme, e uma linha, uma fila de comida logo a seguir à fronteira de pessoas que estão ali, e parecem todas super aborrecidas, assim estão com um ar imensamente aborrecidas, e depois vamos falar com elas, e aquilo não é aborrecimento, é choque. E falamos com uma senhora, e ela diz, então o que é que lhe aconteceu? Pois, mataram a minha família toda e eu andei durante 4 dias pela floresta para chegar aqui e pronto, agora estou aqui, estou bem, pronto, agora estou segura. Então, mas mataram a minha família toda, mas há quanto tempo? Foi há 4 dias. E depois fala-se com a pessoa seguinte e a história é semelhante e todas aquelas pessoas naquela fila, que são milhares, e os milhões que depois nós alimentamos, são um conjunto destas histórias individuais. Eu acho que se não fossem os jornalistas a virem passar dos milhões para as histórias individuais, era muito fácil nós abstrairmos de que os números se juntam, não é? Os números de histórias individuais se juntam nestes números completamente astronómicos, e esse papel é essencial. Eu também acho que cada vez mais é desconfortável para o leitor pôr-se no lugar da história, não é? Ou seja, cada vez mais é desconfortável na sociedade uma pessoa pôr-se no lugar do outro, tentarmos nós que estamos e que vemos estes refugiados, Pedro, também nós temos que nos saber distanciar da situação que eles vivem, porque senão também gera muito desconforto e é por isso que conseguimos e seguimos a trabalhar. E eu acho que as notícias também se foram um bocadinho adaptando a isso, ou seja, não querendo causar um desconforto extremo, porque senão deixam de ter leitores, também não apelam tanto à história individual daquilo que se passa. Acho que também pode passar um bocadinho por aí, não sei. Eu acho interessante isso, mas não consigo resistir a esta comparação. Nós vimos agora a reação que muitos portugueses tiveram, quer dizer, a Ucrânia, apesar de tudo, não é aqui ao lado, apesar da nossa ligação, da quantidade das grandes comunidades que já tivemos a trabalhar em Portugal, não é aqui ao lado. E tu viste que as pessoas se meteram em carros para ir buscá-las. Ou seja, há uma coisa de proximidade que dificulta, ou seja, que até cria espanto, não é? Ou seja, eu acho que também há um bocadinho de necessidade de apagamento. Falávamos ainda há bocado antes de entrarmos em online, nesta coisa do mito, o mito que na Europa há paz e o mito que a África está sempre em guerra, portanto não interessa. Não é? Exatamente. Eu acho que isto dificulta imenso, porque eu não acho que uma pessoa que leia uma história bem escrita num jornal esteja naquele desconforto.
os jornalistas podem experimentar. Vocês têm uma dose de desconforto ainda maior e, evidentemente, têm que praticar esse desligamento, senão o trabalho fica impossível. Mas, fundamentalmente, nós sabemos sempre que nos vimos embora, a não ser que corra pessimamente. Mas nós sabemos, basta isso, a diferença é essa, por isso por isso que eu fico, as histórias sem solução, sem saída, esta espécie de prisão dos factos, é um limbo, é um limbo. Gerações, não, peço desculpa também interromper, mas é de facto aquilo a que nós assistimos, e principalmente cada vez mais nos últimos anos se trabalham com refugiados, porque são de facto as populações mais vulneráveis e as que mais sofrem em consequência destes conflitos. E de facto, uma das razões pela qual nós também nos conseguimos distanciar é porque nós sabemos que a nossa situação ali é limitada, ou que a duração é limitada, e portanto saímos. Ainda assim, eu acho que o tentar aumentar a visibilidade sobre um refugiado no Sudão, ou sobre a história de um refugiado no Sudão, ou de um refugiado ucraniano, infelizmente hoje em dia, um bocado pela maneira como a sociedade europeia também se tem vindo a desenvolver nos últimos anos, é completamente distinto. É completamente distinto, porque este refugiado é branco e é igual a nós. Não é? Mas ainda aqui também esta história, agora estava-me aqui a pensar, eu quando estive em 2017, nós tínhamos um campo, tínhamos dentro do campo de refugiados de Horoaral, como eles diziam, não sei se ainda estava agora, ainda está aberto, tínhamos uma clínica lá dentro no campo que tinha cerca de 55 mil pessoas e nós, por razões de segurança, poderíamos estar das 8 até às 4 da tarde e depois tínhamos que sair. E nesse campo andávamos sempre 400, 500 consultas por dia, era um número alto, realmente ainda era um princípio talvez desta recepção e trabalhamos muito também, somos cerca de 600, éramos cerca de 650 trabalhadores no país naquela altura e muitos também eram próprios refugiados do Sudão do Sul que eram contratados, bom, isso a parte também legal era um bocadinho difícil e então muitos dos médicos que prestavam consultas nesta clínica eram do Sudão do Sul e eram refugiados. Mas pronto, eu lembro-me que dentro da minha, isto uma pessoa apesar de ter anos e anos e anos, e o Pedro também não me deixa mentir, e a Filipa também não, há cá situações que às vezes nós nunca nos apercebemos tão diretamente, até que um dia vemos uma coisa parecida, e então nesse dia estávamos numa reunião de equipa, estava o Dr. John, que era um sul-sudanês, que era o chefe da nossa equipa de médicos, alguém com que nós nos totalmente assentávamos o nosso trabalho feito, e a partir do momento daquelas reuniões intermináveis da Médicos Sem Fronteiras, acredito na PAM também que sei que uma hora acabam para as 2, 3 horas, ele diz-me, olha João, peço desculpa, tenho que ir embora, porque eu e a minha família temos que ir a uma recolha de alimentos que sai às 5 da tarde, tem que estar ali naquele sítio, aquele dia, e tem que ir embora, e quando vês a imagem de que ele sai, recolhe a família numa tenda que estava ali perto e vai como um refugiado que estava ali naquela situação, e aqui deu-nos esta coisa de que se calhar esta identificação com alguém com quem trabalhamos e que sabíamos que já era refugiado e que vivia naquele campo, mas até não vemos a imagem da própria, nunca nos apercebemos realmente disso, ou nunca nos identificamos a 100%, não é? Às vezes temos esta coisa de, cara, já trabalho imensos anos, mas aquela imagem em parte mexeu comigo, não é? Tipo, que a verdade, esta vulnerabilidade é absoluta, não é? E o estatuto de refugiado é uma coisa que pode atingir muitas vezes a pessoas como, por exemplo, um médico especialista, e era muito bom médico, médicos internacionais também muitas vezes pediam conselhos em certas situações para perceber o que é que poderia ser o quadro clínico, e aquilo também deu-lhe um toque, para perceber esta identificação com o próximo, aquilo que a Cristina também estava a falar, que estes números não e a história individual. Mas às vezes são estas subtilezas, não sei, fiquei um bocadinho ali também, quase a censurar-me a mim mesmo. Digo, João, pô, a viver neste quadro humanitário e depois não perder essa capacidade do tu a tu. Não sei se o Pedro... Eu acho que há uma... Eu acho que se calhar havia uma vantagem competitiva há muitos milhares de anos, de nós acharmos que as pessoas diferentes de nós eram o inimigo ou piores. Quando nós vivíamos numa tribo de caçadores-recoletores e as tribos todas à volta eram concorrentes, se calhar havia uma vantagem
nesta coisa que nós temos de nos identificarmos mais com pessoas, com o nosso fenótipo, não é? Com a nossa cara, ou a nossa cor de pele, ou com a nossa cultura. Mas a nossa sociedade foi tão bem sucedida basicamente a domarmos a biologia com regras sociais, com o mundo que queremos ter. Acontece isso com o género, por exemplo, não é? Que eu acho que é a altura de fazermos isto também com a questão da proximidade. Enquanto que a proximidade geográfica que nos afeta a empatia e afeta a forma como os jornais decidem abordar certos temas pode ser natural, eu acho que nos compete também combater isso. Não há razão nenhuma para, por exemplo, a Austrália ser mais próxima de nós, porque geograficamente não é. E, portanto, se nós nos sentimos mais próximos com uma coisa qualquer que acontece na Austrália, há aqui qualquer coisa em jogo que não é uma proximidade geográfica e que nós temos que combater em nós próprios. E nós temos que identificar, eu tento combater em mim porque sinto o meu cérebro a fazer isso o tempo todo. Quando eu encontro os ucranianos, imigrantes em Portugal, a trabalharem nas obras, e de repente alguém me diz que aquela pessoa era engenheira aeroespacial no programa espacial na Ucrânia, há ali um curto-circuito que eu nunca imaginei que um ucraniano de uma cultura diferente pudesse ter mais formação do que eu. E pudesse ter, e ele está a trabalhar nas obras porque não há mais nenhuma oportunidade. Mas o facto do nosso cérebro instintivamente dizer que um imigrante é inferior e menos qualificado que nós, é uma coisa que o nosso cérebro está a fazer e nos está a atrair de uma forma previsível e de uma forma que eu acho que nós devemos combater. E devemos combater isto nas histórias que contamos e devemos combater isto na forma como olhamos para o outro, não é? Quando os sírios mudaram a fronteira, havia pessoas ali que eram engenheiros de automóveis, havia médicos, e não é por eles se tornarem refugiados que a formação médica na Síria há 10 anos atrás se tornou pior do que a formação médica em Portugal. E o facto da gente assim, pois, quer dizer, mas agora vou contratar um sírio para o meu hospital. Não pode ser. Ou vou ser tratado por um sírio. Isto é uma coisa que o nosso cérebro faz e que eu acho que nós devemos combater quando lemos as notícias, quando olhamos para o outro, para criarmos uma sociedade que seja mais a sociedade que nós gostávamos de ter no mundo. É verdade, Pedro, mas o nosso cérebro faz essa operação porque há toda uma máquina política e social a permitir que isso seja assim, não é? Ou seja, a elaborar essa leitura, de certa maneira, porque senão seriam os processos de aceitação de refugiados aconteceriam mais vezes como estão a acontecer agora com os ucranianos, não é? Que não têm condições, não têm que entregar o cadastro e coisas no estilo, quando outros se perpetuam. Não é? Ou seja, é muito interessante essa perspectiva que tu dás, a maneira como nós realmente olhamos para o outro, o que é que eu estou aqui a fazer, qual é que é a expectativa. Por exemplo, eu estive em 2008, tive 3 meses num campo de refugiados no Ruanda, e eu lembro-me que havia duas coisas que me impressionavam imenso. Portanto, o campo era suposto ter durado 5 anos, já tinha 16 e continua a existir. Eram congoleses, das 2 guerras do Congo. Havia 2 coisas que me impressionavam imenso. A primeira, portanto, as equipas eram ruandesas, os refugiados eram congoleses e eu era a única expatriada. Portanto, era a única pessoa branca num raio de imensos quilómetros, o que atraía imensa gente a cumprimentar na rua a toda a hora, era uma coisa, era impressionante. Mas a mim, portanto, na duração, isto por causa desse exemplo que vocês deram das pessoas que trabalham nas ONGs, é a falta de ocupação daquelas pessoas. Quer dizer, numa escola havia os professores de nível mais baixo eram refugiados, os outros não, eram contratados, ruandeses, mas a falta de ocupação das pessoas que não conseguiam arranjar emprego, embora pudessem arranjar emprego. E outro era, por exemplo, nas minhas horas livres eu passeava no campo e ia ter com outras equipas, e as equipas paravam na minha presença, portanto, parava o trabalho, porque me estavam a receber. Eu depois, a partir de uma certa altura, deixei, portanto, a percepção que eles tinham do privilégio da minha visita ou coisa assim do estilo, bloqueava o trabalho e eu deixei de os ir visitar. Portanto, é o contrário, mas de facto a percepção, e acho que os jornais, os mídias trabalham imenso com a percepção. Nós, a maior parte das vezes, ficamos na camada da percepção que nós temos do outro e não exatamente do que o outro é. Mas, Cristina, tenho aqui uma pergunta também que estava no sentido um bocadinho daquilo que estavas a dizer da Daniela Rezende,
tu mencionaste a região do Ruanda, a região também ali dos Grandes Lagos, não é? Falaste no Níger e Sim. quais é que são as principais dificuldades para fazeres um bocadinho esse teu trabalho, não é? Nestes países, como é que se consegue, sei lá, as fontes de confiança, como é que se consegue realmente ter essa percepção e falar sobre isso assim, de uma maneira completa, eu diria. Bom, há ajudas preciosas chamadas fixers de confiança, portanto, pessoas que, ou seja, nós não temos bem, nós na Europa funcionamos com contactos, a Europa ou o mundo ocidental, como o Pedro muito bem descrevia, o chamado, este espaço político em que nós achamos, a primeira vez que atravessei o mundo e fui a Timor, também achei, pensando, faço escala na Indonésia ou na Austrália. Já agora vou à Austrália com a sensação de que seria a coisa mais parecida com aquilo que eu conheço e tive logo uma quantidade de coisas legais na fronteira que me disseram mesmo, esta gente é completamente maluca, apenas fala inglês, ou seja, a única coisa acessível ali era o inglês. Mas recuando para os Grandes Lagos, ou seja, nós achamos é completamente fundamental ter. Nós aqui fazemos telefonemas e falamos com. Conheces alguém, não sei o que e tal. Lá e achamos que sabemos imediatamente qual é a informação, o critério é do jornalista ou do jornal para onde trabalha, uma coisa qualquer assim do estilo. Nestes países nós dependemos absolutamente das línguas, por exemplo. Temos grande acesso nas áreas de influência das ex-colónias, seja francês, seja inglês, seja português, seja espanhol ou holandês, mas para lá disso há as línguas dos países e há, acima de tudo, uma coisa que nós não percebemos nada, que são as tribos. Portanto, é muito fácil dar grandes pontapés em coisas preciosas que temos, ou por exemplo, a maneira como nós nos encontramos com as pessoas, ou seja, um africano precisa de tempo para começar a falar e isso leva tempo a aprender, não é chegar lá e faz as perguntas e aquilo fica tudo logo sabido, não, há muitos tipos de cerimónias e de aproximações, ainda mais sendo mulher, portanto esta situação que acontecia no campo de refugiados pode-se pôr em muitas outras, não é? O jornalismo é um trabalho muito delicado, precisamente porque há que ter sensibilidade, se estamos a tratar de chegar às pessoas, as pessoas têm as suas histórias e têm que ter confiança para, ou seja, não pode ser baseado no facto de, conta a minha história à vontade, esta vai-se embora, vai escrever para um jornal numa língua que eu nem sequer percebo, não é assim que funciona. Não é assim também uma história que é verdade, nós às vezes quando tínhamos as reuniões com os líderes comunitários, começava a conhecer a hora do chá, principalmente quando é em contexto muçulmano, né? E a hora do chá, e como é que está a família e o tempo e como é que está às vezes tipo, uma pessoa neste nosso jeito ocidental de tentar fazer as coisas rápido e a correr, pois nesta celebração, neste pequeno ritual, eu entrava meia hora, uma hora a falar no tempo, na família, na agricultura, na economia, no futebol, sei lá, e era um bocadinho essas coisas, depois começámos a falar mais nas coisas, realmente fizeste-me lembrar isso. Mas isso, ou seja, é preciso uma mediação. Sim, provavelmente um fixer não te vai dizer acalma-te, precisas de tempo e se calhar só o terceiro encontro com esta pessoa claro. E nós estamos pouco tempo, quer dizer, já acabaram, são em situações muito excepcionais, é que hoje em dia tem realmente tempo para reportagem, não é? Mas um fixer é capaz de conhecer essa expectativa de quem vai deste lado, mas é preciso estabelecer relações de confiança, e a confiança leva tempo, como todas as coisas. Depois, os contactos oficiais são sempre, há muita resistência, ou seja, às vezes é muito mais fácil encontrar as pessoas, e vamos imaginar, há um cocktail ao fim do dia onde já se sabe que vai estar o ministro disto e daquilo, é capaz de ser mais fácil tentar ser penetra nesse cocktail do que dias e dias a tentar pelos meios oficiais, depende imenso dos países. E aqui também vem lembrar aqui um bocadinho para a próxima pergunta que saiu da Cristiana Rodrigues, que depois também vi isto.
Como é que é um dia-a-dia normal, digamos, no Sudão? Como é que poderia ser descrever as tarefas que tinham que fazer neste caso, ou como foi, não é? O Pedro ainda vai ter no futuro, daqui a uns tempos, mas a Filipa vai falar um bocadinho no passado também. E como é que era um dia assim, para perceber assim mais ou menos o que é que consistiam as tarefas e tudo mais? Pedro, Não, começa. pega, começa tu. Força. O dia a dia no Sudão tinha coisas muito interessantes. Nós começávamos, o Sudão acorda muito cedo, como qualquer país ali daquela zona, porque o calor é absolutamente desumano, e chegavam a fazer 48 graus às 9 da manhã em Khartoum, e portanto às 7 uma pessoa já está com a produtividade a metade. E era muito curioso porque eles começavam a rezar, a primeira reza era às 4 da manhã, mais coisa, menos coisa. E portanto, enquanto eu me levantava às 6, 6 e meia, começava o meu dia às 7, 7 e meia, eles já começavam às 4 da manhã. E portanto, eles por volta das 9 já queriam almoçar, não é? Não é o tomar o pequeno almoço. E portanto, eu muitas vezes tive que tomar o pequeno almoço com eles, que era peixe frito com feijão. Às 9 da manhã, portanto, eu acabava de comer a minha torrada, mas de facto, por exemplo, isto são coisas culturais, por exemplo, se queremos ter a confiança das pessoas, e isto passava-se muito eu tinha uma equipa de 3 pessoas em Khartoum, tinha um supervisor do armazém da farmácia, que eram 1.300 metros quadrados, e depois tínhamos mais outros 2 fiéis de armazém, e portanto, eles levavam muito a mal se eu não tomasse o pequeno almoço com eles. E portanto, eu tive que comer muitas vezes peixe frito com feijão e pão às 9 da manhã, isto era assim que começava o meu dia. E depois, pronto, há sempre uma série de reuniões, há uma série de entraves, eles rezam 5 vezes por dia, portanto nós temos que respeitar sempre muito as rezas, eles param de trabalhar, voltam a trabalhar, eu não sei, eu acho que é um bocado um dia-a-dia normal de trabalho, não é? Com estas pequenas nuances, mas de resto um dia perfeitamente normal, às 4 da tarde o dia acaba, nós voltamos todos a casa e a partir daí há mais um período de rezas e depois toda a gente janta, está com a família, está com toda a gente. Eu tive a sorte, felizmente, de ser convidada para casas sudanesas por parte de staff, de outras mulheres de staff do nosso escritório, e é muito interessante porque e isto também também se notava no escritório no dia a dia. Há muita distinção entre homens e mulheres, não é? pela cultura do país. E, portanto, eu tenho perfeita noção que houve muita coisa a mim que me foi vedada enquanto cultura do escritório por ser mulher. Por outro lado, depois também acabei por ser aceite um bocadinho mais no mundo das mulheres dentro do escritório e tínhamos caminhadas à quarta-feira, onde elas provavelmente discutiam todo o gossip do escritório em árabe, eu também não me inteirava, mas é um dia perfeitamente normal, como noutro país qualquer, com algumas nuances, mas nada muito especial. Pedro. Sim, curiosamente esta história de nos ser vedado metade da sociedade é uma coisa muito curiosa, porque eu sentia-me igual, há ali metade da história que eu não sei de todo. Eu quando vou jantar a almoçar à casa dos meus colegas, as suas mulheres, se forem colegas, todos colegas, as pessoas misturam-se. E isso é uma coisa que eu acho que as organizações internacionais trouxeram, em que as pessoas, as organizações internacionais por um lado, e depois a Revolução há 2 anos trouxe, Sim. que Sim, há sim, muito mais gente misturada. sim. Eu estou a fazer agora 5 anos no Sudão. Desta vez foram 1 ano e meio, mas eu já vivi antes quase 4 anos no Sudão, quando vivi no Darfur. E há coisas que continuam a ser um mistério completo. Por exemplo, eu não sei quando é que os sudaneses dormem. Eu também nunca consegui perceber Porque isso. Porque eles acordam às 4 da manhã para rezar, e depois de facto comem aquilo que eles chamam de pequeno almoço, é assim, a meio da manhã é assim uma coisa bastante... mas depois, por exemplo, comem sonhos todos os dias, com o chá, e comem termoço, e chamam-lhe termoço. O termoço em árabe chama-se termoço. E, portanto, no meio de toda esta estranheza, há aqui muita coisa que é muito, muito familiar.
Mas, por exemplo, agora em Khartoum, eu vivo por cima de uma farmácia, e talvez a Filipa consiga perceber isto melhor, que bomba até para aí às 2 da manhã todos os dias eu da lembro-me semana. de tu falares disso. Eu Mas não eu não consigo sei, explicar. as pessoas saem cedo de casa, do trabalho, às 4, 5 da tarde, vão para casa, jantam com a sua família, e depois, a partir das 9, 10 da noite, começam a sair de casa, todos os dias. E a farmácias são um dos sítios, como não há bares, não é? São um dos sítios onde toda a gente se congrega, com a música em altos berros assim dentro dos carros, os carros parados em segunda fila. Eu pensava que era um sítio onde se comprava drogas ilegais, daquelas só de prescrição, mas que se dava mas que eles vendiam, mas aparentemente não, essas também não se vendem. E portanto há de ser sempre um mistério. Há 5 anos que eu não sei muito bem o que é que bomba nas farmácias à meia da noite no Sudão. Mas isso era uma questão que eu me punha também e saí de lá sem perceber. Aliás, nós discutimos isto lá e saímos os dois sem nenhuma conclusão. Desculpa, mas vocês têm que descobrir isso para voltar, porque é demasiado curioso. Não é? É. Não, de facto, na altura não conseguimos entender. Mas não são só as farmácias, há uma série de pequenos comércios que são claramente ali bases da comunidade ou daquele bairro e de onde se junta pessoas até às 2, 3 da manhã, que curiosamente é inconcebível que às 4 já estejam a rezar. Isso também leva ao nosso segundo ponto, que é de facto, quando é que o sudanês dorme? Não sabemos. Mas pronto, durante o dia eles trabalham e estão connosco, de facto. Mas vocês estão a falar essencialmente dos homens. E mulheres também. Não, tudo. E eu acho que isto é muito reflexão, de facto, da queda do regime do al-Bashir em 2019. Eu acho que nós tivemos eu pelo menos sinto que tive o privilégio de assistir à transição de uma sociedade que vivia muito, muito, muito fechada a finalmente poder estar um bocadinho mais aberta. E isso nota-se muito, por exemplo, em Khartoum. O movimento artístico estava fortíssimo em 2021, quando eu lá estava. Havia imensas galerias de arte, havia imensos concertos, imensos happenings a toda a hora, e isso de facto veio com a abertura do país. Imensas mulheres artistas, mulheres DJs de música eletrónica, é uma coisa impensável. Faz assim um bocado lembrar Portugal nos anos 50 ou 60, em que as mulheres todas que saem à noite, aquilo não são senhoras de bem, não é? O Sudão era assim até há 2 anos atrás. Havia uma polícia de moral e mesmo que não houvesse uma polícia de moral, todos os homens estranhos, os homens tinham a obrigação de velar pela honra de qualquer mulher estranha que estivesse na sua... Isso desapareceu. Eu vivi no Sudão até de 2009 a 2012, depois saí durante 8 anos e voltei depois da Revolução, e a diferença é abissal. Mulheres descobertas, de cabeça descoberta, mulheres artistas a se ingrarem em nome próprio, homens e mulheres a beberem café em sítios públicos sem medo de alguém lhes vir perguntar se eles têm uma relação de parentesco ou se são casados. Isso é uma diferença. Mulheres de calças. Nunca tinha visto. Não, a mim era era permitido, e a falta de clima de medo de que alguém os vai abordar é uma diferença abissal. Isso é muito refrescante. Ainda assim, desculpa João, não, ainda assim, isto é tudo muito, muito inovador para estarmos a falar do povo sudanês e o quanto eles já conquistaram na sua liberdade, ainda assim salvaguardando que no resto do país há toda uma população muito ostracizada e o refugiado que não tem sequer o estatuto enquanto refugiado e a quem é muito difícil chegar. Ou seja, é um país de facto onde vivem muitos cenários e ao mesmo tempo. Aqui são mais 2 perguntas, assim estamos a aproximar-nos do fim. Eu acho que a primeira é uma meia pergunta, um bocadinho também gerada por muitas vezes que me perguntam, mas porque é que é preciso tantas organizações, o que é que fazem, como é que se coordenam entre elas, não é? E então o Pedro ainda abre um mundo das agências das Nações Unidas, não é? Como é que se posiciona a WFP, o PAM, com a Unicef, com o UNHCR, com a OIM, são questões mais e com a MSF, com outras organizações internacionais, e também para a Filipa, como temos uma farmácia, muitas vezes de maneira partilhada, há
doações e tal. E aqui deixa aqui um lado mais de fora da Cristina, como é que vê, como é que vê esta coordenação ao longo dos anos nos projetos, não é? Porque acredito, por exemplo, agora na questão da Ucrânia, o Pedro não me deixa mentir, mas deve ser um dos maiores desafios, não tanto talvez na Ucrânia, mas nas fronteiras, ver tantas organizações presentes e esta coordenação. É uma pergunta difícil, às vezes eu sei que também faça muito bem responder, mas pronto, por isso é que mais que seja interessante fazê-la. Não sei quem é que chega primeiro à frente. Eu posso, se calhar, começar pela escala mais alta. Sim. Essa parte da Ucrânia pela escala mais alta no sentido da escala mais de cima, dos ministérios e dos governos, e como é que nós nos articulamos nessa área e como é que gerimos com os milhares de toneladas, esta coisa, e depois, se calhar, passava à Filipa para passar aos quilos e aos indivíduos, não é? Mas eu sei que tu também geres toneladas, não é? É verdade, é verdade. Não estou... Mas eu acho que durante muitos anos a assistência era muito... Como é que eu ponho isto? Havia uma visão global de que a outra metade do mundo era completamente incapaz. E, portanto, nós chegávamos a qualquer país e substituíamos ao governo sem fazer muitas perguntas e sem sequer nos investigarmos muito se os governos eram capazes ou não, e assumíamos que não eram, e, portanto, substituíamos-nos aos governos. E durante muitas décadas a ação humanitária era feita assim. Esta visão ainda é muito prevalente em muita gente. Nós não fomos capazes de mudar esta visão nas pessoas. Quando alguém diz, eu gostava muito de fazer o vosso trabalho, e eu lhes pergunto o que é que vocês sabem fazer, e as pessoas dizem qualquer coisa, tipo, qualquer coisa, sim, eu posso dar aulas, posso ir construir uma escola, posso ir a cartar comida, tipo assim. Mas tu em Portugal não poderias dar aulas sem uma formação específica, e o Sudão é igual. Tu em Portugal não poderias construir nada sem estares inscrita numa ordem dos engenheiros, o Sudão é igual. E esta ideia de que, por muito mal que eu construa uma escola, vai sempre ser melhor do que aquilo que um sudanês consegue fazer, ainda é uma visão muito prevalente no humanitarismo. E, felizmente, já não é assim que nós fazemos a ação humanitária. E, portanto, o nosso papel principal é chegar a um país, e isso é igual no Sudão ou na Ucrânia, e perguntar, vocês, governo, o que é que vocês estão a fazer e onde é que precisam de ajuda? E, tipicamente, idealmente, eles dizem, isto é o que nós precisamos, isto é o que a gente consegue fazer, vocês podem nos ajudar com essa parte, e depois fazemos assim um processo de transferência todos os anos até que vocês já não sejam precisos. Este, felizmente, é a forma como nós fazemos agora a ação humanitária. E, em parte, e claro, é muito mais fácil para mim, nós que sabemos fazer toneladas, chegar aqui à Ucrânia e começar basicamente a alcatifar o país inteiro em comida. É muito fácil, mas quer dizer, eles têm um governo aqui na Ucrânia e no Sudão que sabe muito bem o que é que quer e o que é que lhes falta. E felizmente isso já é assim. Continua a ser um problema, nós conseguimos passar isto às pessoas em geral que continuam a querer mandar um pacote de açúcar para o outro lado do mundo, ou continuam a querer concorrer a esta área dizendo eu posso ser uma pessoa que trabalha em comunicação há 10 anos, mas agora quero mudar a minha vida, vou começar do zero e vou fazer qualquer coisa. Em vez de procurar onde é que há vagas na área da comunicação, que é onde a pessoa é experiente, dentro do setor humanitário, ou áreas dentro da área da advocacia, dentro do setor humanitário, ou dentro da engenharia, por exemplo. Uma pessoa que trabalha no continente não tem que mudar de carreira para vir para o setor humanitário. Toda a logística do setor humanitário absorve pessoas com experiência de continente. Isto são competências transferíveis. Eu acho que ainda temos alguma dificuldade em passar esta mensagem. Mas sim, mas basicamente as Nações Unidas trabalham como se fossem ministérios. A Unicef lida muito com a parte da nutrição, a OMS com a parte da saúde, o WFP com a parte, e a FAO com a parte do Ministério da Agricultura ou do Ministério da Segurança Social, se tivermos a fazer transferências para as pessoas se alimentarem. E, portanto, cada um de nós trabalha com o seu ministério à escala. E depois temos uma série de organizações que trabalham menos por setor e mais por área geográfica. E em que vem a cada uma das agências das Nações Unidas pedir, basicamente como se fosse um doador, para se calhar trabalhar pedem dinheiro à Unicef, fazem uma proposta à Unicef para trabalhar no setor das clínicas, fazem uma proposta ao WFP para fazer distribuição de comida. E, portanto, nós temos uma hierarquia que se calhar não é
muito diferente em Portugal entre os ministérios e as IPSS, até ao nível mais local, e isto basicamente é o mesmo sistema que funciona internacionalmente. Só que, no nosso caso, os ministérios pediram ajuda às agências das Nações Unidas para lhes ajudar nas partes que eles ou não conseguem tecnicamente ou não conseguem porque não têm financiamento. E porque, infelizmente, ainda há muito financiamento que é dado a organizações internacionais que não chegaria aos ministérios nacionais. Filipa, disse alguma barbaridade e queres completar? Não, de todo. Sim, nós temos uma aproximação exatamente igual. Portanto, eu acho que a única coisa que falta acrescentar é que, de facto, cada organização ainda assim tem a sua especialidade, digamos. Nós, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, somos especialistas em prestação de cuidados médicos, e com todas as ramificações que advêm daí. Por exemplo, nós também temos alguma operação de água e saneamento, porque a água e saneamento é um componente vital da saúde de uma população. E, portanto, nós, em qualquer terreno, em qualquer país que estejamos, temos a nossa especialidade, temos de facto normalmente sempre um agreement, como é que se... Um acordo. Um acordo, muito obrigada, desculpa. Temos de facto um acordo com o Ministério da Saúde, imigrante há muito tempo, temos um acordo com o Ministério da Saúde e, portanto, nós nunca é nosso objetivo chegar ali e substituir de todo. Nós estamos ali a tentar capacitar e cobrir uma falha que, por uma determinada emergência, foi criada. Portanto, todas as outras organizações têm a sua determinada especialidade. O Pedro é a parte da comida. Por exemplo, a Unicef, no meu caso, eu trabalho muito com eles por causa de vacinas. Não é que nós não tenhamos, mas há de facto vacinação em escala que tem que haver cooperação entre as várias organizações. Contudo, tudo isto vem, muitas vezes, se não delineado, vem comunicado pelos ministérios do próprio país. Portanto, não estamos ali a trabalhar porque sim. Não, sim, essa colaboração às vezes é sempre procurar um bocadinho a forma, não é? Não é sermos uma perspectiva concorrencial de ver quem é que faz melhor ou mais depressa, quem é que chega mais rápido, mas às vezes isto e cada vez mais, não é? Porque também é algo que se nos pede para que assim seja. Mas estou curioso... sim, diga. Desculpa, até porque cada vez mais os recursos são limitados e isto o Pedro começou a falar disto logo no início da conversa. Nós temos de facto recursos cada vez mais limitados e, infelizmente, necessidades cada vez mais caras. E isto, por exemplo, no caso dos Médicos Sem Fronteiras, nós estamos cada vez mais a precisar de prestar cuidados cada vez mais especializados. E eu, por exemplo, se quiser montar uma clínica móvel, eu vou precisar, maioritariamente, de comprimidos, xaropes, alguns injetáveis e pouco mais. Se eu precisar de entrar num hospital, eu vou precisar de material muito mais específico, muito mais caro, muito mais sensível, que me vai trazer muito mais problemas a mim. Portanto, e com recursos cada vez mais limitados e com recursos financeiros cada vez mais limitados, porque há muito mais emergências para o mesmo nível de doação, não é? É imperativo que cada vez mais se trabalhe com os ministérios e com os governos e entre nós organizações. E Cristina, como é que se vê isto assim desde fora? Porque estamos nós a falar entre nós, não é? A perceber que isto é tudo mais ou menos Agora é muito assim. engraçado, porque basicamente o que um jornalista quer é informação. E neste mundo é praticamente, é muito difícil tê-la por uma razão. Para já é muito compartimentado, ou seja, é muito obediente. As Nações Unidas, eu dou o exemplo de um país estruturado pelas Nações Unidas, que foi de Timor-Leste, numa dada altura, quando eu lá estive, com a administração da UNTAED. E que era as Nações Unidas e depois a distribuição das ONGs, como agências ou ONGs que fazem o trabalho específico. A comunicação também é proporcionalmente bloqueada, ou seja, quanto mais alto, mais, como é que se diz, sei lá, o bruxelês, não é? Ou seja, aquela linguagem de estamos a fazer, a planear, estamos adiante de coisa, não sei o quê, e que tem muito pouco a ver com aquilo sobre o qual nós estamos a escrever. Os militares são os piores de todos, é mesmo um desespero conseguir arrancar alguma coisa de um militar. Tem razão, agora,
nós temos pouco tempo para trabalhar. E não estamos, quer dizer, nem todos os jornalistas estão à espera de encontrar uma história escandalosa e podres e não sei o quê. Não, eu com todos estes anos de jornalismo, acho muito interessante a maneira como este mundo se articula. Das ONGs, das agências, das Nações Unidas, é vital. Ou seja, eu lembro-me uma vez, numa daquelas estradas montanhosas no Ruanda, de repente vem a subir um caminhão do Programa Alimentar Mundial, o caminhão devia ter 150 anos, naquelas estradas super, não sei, e pensei mesmo, realmente se não for o Programa Alimentar Mundial, e estou a referir-me, o campo de Kiziba tinha X anos, portanto, pode até ser que alguns daqueles congoleses tivessem melhor vida do que os ruandeses mais pobres na altura, estou a referir-me ao ano 2008, mas realmente quando as pessoas dizem, por exemplo, vivem com comida dada ou não trabalham ou não sei o quê, ou que dizem que depois vão para os mercados vender uma parte, quer dizer, eu só penso, vendo aquele caminhão, eu pensei mesmo, realmente eu acho que no Ocidente devem achar que são distribuídos iogurtes frescos ou uma coisa qualquer, não é? Como é que se chega a esses sítios? E como é que as pessoas comem as outras coisas se não tiverem uma parte das suas rações que podem ser vendidas nos mercados locais, etc. Ou seja, para resumir, há uma parte de... Quando eu tento contar a história, por exemplo, vocês estão a falar do vosso dia. Eu não concordo nada que seja exatamente um dia de trabalho exatamente igual, porque tem uma quantidade de condicionantes, a maneira como vocês saem para beber um café ou não saem porque não podem sair àquela hora em que gostariam de beber um café ou coisa assim do estilo, é tudo passível de reportagem. E quando eu tento, por exemplo, contar como é que é um dia neste sítio, mesmo quando estou, imaginem, estou uma semana num sítio, eu fico 3 dias, tento pensar, mas como é que é realmente como vocês se perguntam, quando é que os sudaneses dormem? E eu tento pensar, como é que é um dia aqui, apercebo-me logo da quantidade de coisas que tenho que me informar. Portanto, é uma coisa simples. Pronto, e do ponto de vista do acesso, quando há uma administração externa, há sempre uma preocupação enorme com a informação que se dá, ou seja, é um bocadinho olhos em alvo, oh meu Deus. Ou, por exemplo, quando eu estive no Níger, a convite da Comissão Europeia, era um programa de combate à malnutrição extrema dos miúdos pequeninos, que lá com não sei Isso e a quantos... malária, que são extremamente prevalentes, sim. Exato. No Níger, sim. Quando chegou, portanto, falámos com toda a gente, visitámos as valências todas daqueles serviços, daquele investimento que era X tempo, etc. Quando chegou, falarmos com a hierarquia da Comissão Europeia, é um desespero, porque eles realmente só dizem o que querem dizer, e o que querem dizer não é necessariamente útil para eles próprios, não é para os jornalistas, é para eles próprios. Portanto, há uma enorme desconfiança aqui também e fica pouco interessante, mas há maneiras de ter informação não confidencial, obviamente, mas há uma simplicidade no funcionamento das coisas que muitas vezes as instituições temem que sejam mal compreendidas. Mais uma vez é uma questão de confiança. E com isto assim vamos chegando ao fim. Passou 1h30 a correr, acontece sempre assim, eu acho que foi importante falarmos deste tema, um tema sério, mas também de uma forma descontraída e profissional, né? Dar um bocadinho este toque pessoal que acho, pronto, que é importante trazermos cada vez mais neste contexto da ação humanitária e no contexto também da parte do jornalismo vinculado com a parte da ação humanitária também, em países como o Sudão. Eu queria agradecer desde já aos 3 convidados, tivemos acho que todos aqui num nível excelente, eu gostei imenso, ficava aqui muito mais tempo na conversa. Sei que também recebemos algumas perguntas mais enfocadas com o tema do recrutamento para certas áreas. Nós no nosso site vamos atualizando e vamos também nas próximas edições falando um bocadinho mais sobre isto. Eu sei que também o Pedro, de vez em quando, também há alguns sites também fala um bocadinho mais de como é que se recruta para como é que se trabalha nas agências também das Nações Unidas, algumas posições que vão sendo publicadas. Eu acho que era estarem atentos às redes sociais e ver um bocadinho um pouco também como é que a informação que vai ser dada. E como o tempo já lá vai, 1h35, digamos 1h30 aqui, pronto, despeço-me. Com muito obrigado, desejar as maiores sortes para o Pedro na Ucrânia, à Filipa que já que voltou de Cabo Delgado, já estaremos prontos mais na conversa nos próximos dias, e à Cristina estaremos sempre aqui também, sempre disponíveis para falar
numa Eu África gostava só nossa. de dizer, para interromper, gostava só de dizer que não há jornalismo sério sobre estas áreas sem vocês. É fundamental. E o contrário. Não há financiamento para começar, Sim, se as histórias não chegarem, e não há nenhuma forma das pessoas se sensibilizarem e darem importância ao que acontece em sítios do outro lado do mundo, se vocês não passarem a mensagem. Eu acho que há aqui uma simbiose que é muito importante. então muito obrigado. Obrigado a vocês. Fechemos. Obrigada. We are going to close. Não sei como é que se diz em árabe. Shukran. Mas, inshallah, não a ver. Então, muito obrigado a todos então, por terem assistido e até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau.